Bom, essa é a segunda parte da aula sobre equações lineares de primeira ordem, tá ok? A gente já viu a primeira parte, dois exemplos, um exemplo onde o lado esquerdo da equação linear pode ser expressa como a derivada do produto, numa outra equação o lado esquerdo não pode ser expresso como a derivada do produto, a menos que a gente multiplique a equação toda por um fator integrante conveniente. O que nós vamos ver agora é o caso geral, ou seja, dada uma equação linear qualquer, cuja expressão genérica aparece aqui, tá? Eu quero saber se eu consigo fazer sempre o que eu fiz no exemplo 1, ou seja, se eu multiplicar a equação toda por uma função μ de x, que é o fator integrante, né? Será que eu consigo encontrar sempre uma μ de x, uma função de tal forma que o lado esquerdo da equação, que está aqui, seja a derivada do produto desse fator integrante μ pela função incógnita y? É o que nós vamos ver a seguir. Então vamos lá. Bom, a derivada do produto a gente já conhece do cálculo 1, então o produto de μ por y derivado vai dar a derivada de μ vezes y mais μ vezes a derivada de y, tá? E isso tem que ser igual, né, para que o fator integrante cumpra a sua função, tem que ser igual a μ dy dx mais μ p de xy, ou seja, o lado esquerdo da equação linear multiplicado por essa μ. Muito bem. Bom, para que isso aconteça, então, essa igualdade aqui tem que ser satisfeita, né? Por causa da derivada do produto, do cálculo e por causa da própria configuração da equação que eu estou tentando resolver. Perceba que tem um termo aqui que se repete nas duas equações, comum às duas equações, então eu estou cancelando esse termo, sobrando aqui apenas dμ dx igual a μ p de x, né? Porque vai sobrar este termo e este último termo aqui, onde o y aparece nas duas equações também multiplicado, dividido por y. E essa expressão aqui, essa equação, é a equação que estabelece uma condição de existência para o fator integrante. Ou seja, para que exista o fator integrante μ, dμ dx tem que ser igual a μ p de x. Essa equação é uma equação separável. Então eu vou resolver essa equação usando esse fator, né? Como ela é uma equação separável, estou separando aqui do lado esquerdo tudo que depende só de μ, do lado direito tudo que depende só de x. Eu fazendo essa separação posso efetuar a integração independente dos dois lados, né? Então a integral de 1 sobre μ dμ vai dar ln de μ, a integral de p de x vai depender de qual é a expressão de p de x, isso aqui vai dar p de x, tá? Para deixar μ, o fator integrante, explícito, eu vou tomar a exponencial dos dois lados, e essa expressão que aparece no quadro aqui embaixo é a expressão que define o fator integrante para uma equação linear qualquer. Então, o fator integrante depende apenas da função p de x, a função que é coeficiente de y na equação linear. Ok, então vamos partir agora para encontrar a solução geral de uma equação linear de primeira ordem. Descobrir o fator integrante, que transforma o lado esquerdo da equação em derivada do produto, quando multiplicado pela equação toda. Então estou multiplicando aqui, ó, a equação inteirinha por μ, de tal forma que o lado esquerdo, que está aqui, é a derivada do produto de μ por y, o lado direito é o q de x original vezes o μ, que entrou multiplicando. Eu vou separar, porque essa equação é separável, o lado direito depende só de x, essa μ aqui é uma função de x, tá? Então o lado direito depende só de x, o lado esquerdo fica só a diferencial de μ e y. Qual é a vantagem de eu ter feito isso? A vantagem é que quando eu fizer a integral dos dois lados aqui, a integral do lado esquerdo é uma integral imediata, porque a integral de dμy é simplesmente μy. A integral do lado direito é a integral que eu tenho que calcular, a integral do produto de μ de x, q de x dx. Pode ser mais ou menos complicado dependendo das expressões, das funções que estão envolvidas aqui, tá? De tal forma que a solução geral dessa equação
dividindo a equação inteira por μ, vai ter essa expressão que aparece aqui nesse quadro, né? Basta dividir tudo por μ. Note que essa μ, esse fator integrante, é positivo. Por que ele é positivo? Porque essa μ é uma exponencial, né? Então essa exponencial aqui, sendo positiva, ela não se anula nunca. Então eu fico à vontade para efetuar essa divisão. Essa definição aqui está bem sustentada, então não tenho que ter a preocupação desse μ ser negativo. A única dificuldade que pode acontecer aqui é essa integral aqui eu não consegui calcular em termos de funções elementares, tá? Mas se você conseguir, a solução está aí. É assim que a gente obtém, então, a solução de uma equação linear, no seu caso, geral. Vamos ver mais um exemplo. Nesse exemplo aqui, eu tenho, além da equação, eu tenho uma condição inicial, que está prescrita no ponto x igual a 1. Portanto, eu tenho um problema de valor inicial. Repare que essa equação não está definida para x igual a 0, né? Essa equação, portanto, tem que ser estabelecida num domínio ou onde x é positivo ou onde x é negativo. Nesse caso, x tem que ser positivo, senão o meu domínio não vai incluir o ponto onde eu estou calculando a condição inicial. E aí a gente vai resolver por etapas. A primeira etapa é a resolução da equação diferencial. Então eu vou obter uma solução geral dessa equação diferencial. Vamos lá. A solução geral está aqui. Nós vamos, eu dividi a equação inteira por esse x, que aparece multiplicando a derivada aqui, de tal forma que aqui aparece na forma padrão de uma equação linear. Primeira coisa que eu vou fazer, calcular o fator integrante. O fator integrante depende só do p de x, dessa função que é coeficiente de y aqui na equação. Então, vamos lá. μ de x, o fator integrante, é a exponencial da integral desse p de x. Aqui é a integral de p de x. Integral de menos 2 sobre x vai dar menos 2 ln de x. Eu uso a propriedade de logaritmo, né? Esse menos 2 que está multiplicando aqui vem como expoente para x, então é ln de x elevado a menos 2. Exponencial e logaritmo são funções inversas, de tal forma que isso aqui é igual a x elevado a menos 2. Esse é o nosso fator integrante. X elevado a menos 2 é a função que, multiplicada, isso aqui não aparece aqui, mas vamos comentar, que multiplicada pela equação inteira, transforma o lado esquerdo da integral, o lado esquerdo da equação em derivada do produto. Aqui nós já estamos indo direto para a solução geral. Lembre-se, a solução geral é y igual a 1 sobre μ, μ é x elevado a menos 2, portanto 1 sobre μ é x ao quadrado, vezes a integral de μ, que é x elevado a menos 2, vezes q de x. Esse era o termo que estava lá do lado direito da equação. Então está aqui, né? Eu tenho que calcular essa integral que aparece aqui. Essa integral, simplificando o que for possível aqui, vai ser a integral de 4x elevado a x quadrado. Essa integral não é uma integral imediata. Eu vou fazer aqui uma mudança de variável, vou chamar x ao quadrado de u, portanto du é 2x dx, cálculo 1, tá? Vou substituir aqui, botei a integral, então, onde era a integral de 4x elevado a x quadrado dx, eu botei a integral de 2e elevado a u du. Essa integral é muito mais simples, essa integral de 2 elevado a u é 2e elevado a u mesmo, mais uma constante de integração, retorno a variável original no lugar de u, está aqui, né? E obtenho então a solução geral, né? X ao quadrado vezes, né, 1 sobre μ, vezes o resultado da integral, que é 2e elevado a x quadrado, mais uma constante de integração. Essa aí é a solução geral. Como eu estou resolvendo um problema de valor inicial, eu tenho que partir agora para a segunda etapa aqui, que é usar essa condição inicial. Então a condição inicial é estabelecida em x igual a 1, eu volto aqui na minha solução geral e vou calcular y para x igual a 1. Então substituo aqui na equação inteira o valor de x por 1. Ele tinha um x ao quadrado aqui, e elevado a x ao quadrado, c vezes x ao quadrado. Aqui tudo entrou 1. Né? Fazendo as contas aqui, e levando-se em consideração o fato de que quando x é 1, o y é e, essa é a condição inicial,
eu vou acabar achando o valor da constante de integração para esse problema específico, para esse problema de valor inicial atrelado a essa condição aqui. O valor da constante é menos e. Portanto, a solução particular do problema de valor inicial está aqui. É essa expressão que aparece aqui. Vamos ver o gráfico dessa solução? Então vamos lá. Tá aí, gente. Aqui está o campo de direção, campo de direções dessa equação. A equação está aqui, ó, essa expressão aqui. Eu plotei várias curvas com valores diferentes da constante. Veja, x ao quadrado que multiplica 2e elevado a x quadrado mais uma constante. Cada vez eu estou plotando um valor diferente aqui, tá ok? São essas curvas em azul que você vê aqui. Todas elas bem debruçadas, bem apoiadas no campo de direção. Perceba a coerência desse conceito. E também coloquei aqui o ponto que caracteriza a condição inicial. Quando x igual a 1, o y igual a e. Tá? Os dois eixos não estão na mesma escala. Não estranhe aqui que o 1 está maior que o e, porque a escala dos eixos x e y não está igual. Então, quando x igual a 1, o y igual a e, e só tem uma única curva que passa exatamente por essa condição inicial, né? De todas as que são soluções, só uma passa, que é exatamente essa aqui, ó. Né? A gente calculou essa expressão, eu vou até tirar as outras curvas para convencer você melhor disso. Vai ver que só vai sobrar uma curva aí, que é a única curva da família de soluções que caracteriza a solução geral, que passa pela condição inicial. Tá ok? Bom, com isso, a nossa segunda parte da aula sobre equações lineares se encerra nesse momento. Até a próxima!